tinha dito, é um espetáculo. Eu quero dizer que a gente está começando, né, o Baldasso, Kleber? Maicá desapareceu, não sei onde é que anda aí. Eu tô aqui, acompanhando tudo. Ué, não tô te vendo? Bom, mas rapaz? aí é o serviço premium, é mais caro pra me ver. Tem que pagar a assinatura premium por mês. Vocês estão vendo, o Baldasso e Maicá? Estão vendo, o Baldasso e Kleber? Ela tá com uma cara linda, né? Um sorriso sempre, né, estampado naquele rosto. É contagiante. Tu sabe que às vezes eu chego no programa aqui um pouquinho para baixo, de manhã tal. Quando eu vejo o Maicá, vem aquele contágio. Contágio não é uma boa palavra no momento, mas aquele contágio de alegria que envolve a todos nós, e aí o programa acaba indo lá para cima. Muito bem. Mas ele segue sem aparecer aqui no Bairrista FC. Bairrista FC, Grupo Bairrista e RDC TV. Há pouco eu li a notícia aqui de que o ministro da Educação do Brasil foi multado em R$2.000 por não usar máscara. Alguma possibilidade de multa nesse grupo? Não, eu uso máscara desde sempre. E tu, Kleber? Tem um amigo meu que tem uma teoria muito bom. Ele às vezes passava pelas pessoas e não era cumprimentado. Então, para não sentir esse tipo de disfarçatez, né? Ele criou a pré-máscara, ou seja, ele fazia a questão de não cumprimentar as pessoas. Esse cara é gênio. É mesmo, velho? Sabe que o nosso meio... Isso aí, sabe o que é? Como é a definição para isso aí? Máscara antecipada. Pré-máscara. Sim. O nosso meio, ele é mascarado por si só. Todos nós, jornalistas esportivos, somos de uma soberba alucinante. A maior história que eu ouvi até hoje, e eu vou citar um cara aqui que eu amo, que mora na mesma praia que eu, aqui está aposentado, uma figura agradabilíssima, chamada João Carlos Belmonte. O João Carlos Belmonte, ele foi possivelmente um dos maiores repórteres de rádio da história desse estado. Ele foi repórter de rádio na época áurea da Rádio Guaíba, em que 95% das pessoas ouviam a Rádio Guaíba, lá na década de 70, final da década de 70. O Belmonte era o cara que chegava no microfone na beira do campo e comandava a torcida. Estava todo mundo na arquibancada ouvindo a Rádio Guaíba. Eu lembro que uma vez ele fez aquela o melhor jogador do Brasil é tal, até que ele chegou no Falcão e levantou o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Que o Belmonte era uma estrela. O Belmonte, na virada da década de 70 para 80, era uma das grandes estrelas do estado do Rio Grande do Sul. E o Silvio Benfica me contou essa história, que é fantástica. O Benfica chegou na Rádio Gaúcha, chegou da Farroupilha para a Gaúcha, e Deus o livre. Estava lá o Benfica, atingindo um sonho da vida dele, convivendo com grandes estrelas do rádio, Benfica começando ali ainda. Eis que o Benfica encontra, o Benfica subindo a escada, João Carlos Belmonte descendo, e aí o Benfica, porra, olha só que máximo, foi encontrar o João Carlos Belmonte, agora meu colega. Aí o Benfica olha para o Belmonte e fala: João Carlos Belmonte, que prazer estar trabalhando aqui contigo. O Belmonte, que estava olhando para o chão, descendo a escada, levantou a cabeça e respondeu o seguinte: baixou a cabeça e seguiu na escada. Uma das maiores decepções do Silvio Benfica na sua carreira. Mas eu cobrei isso dele mais adiante. Aí cobrei com força. Na verdade, foi em 84. Eu tinha vindo, porque eu trabalhei na Farroupilha, eu voltei para Osório e em 84 eu fui contratado pela Gaúcha. E foi a época da mudança, né? Ranzolin, Lauro, Lazier, Belmonte, saindo da Guaíba e indo para a Gaúcha. E aí eu tô descendo a escada no dia em que ele foi anunciado. No dia anterior, o Belmonte foi anunciado, era o maior repórter, considerado o maior repórter do Rio Grande do Sul. Ele foi anunciado como novo reforço da Gaúcha. No dia seguinte, ele chega. No momento em que ele está subindo a escadaria da RBS ali pela Ipiranga, eu estou descendo. E aí, pela primeira vez, eu estava lidando com o Belmonte. Só que eu já trabalhava ali há 2 ou 3 meses. Eu digo, pô, Belmonte, que satisfação em te ter aqui junto com a gente. Olá. E foi. Isso é fantástico. O nosso meio é muito mascarado, cara. Tu sabe que esses dias o Jeremias Werneck, do UOL, que é mais jovem e é um grande repórter desse estado, disse que uma vez, num pátio de um estádio, que eu não vou dizer qual é, senão vou estar entregando o time dele, eu estava com o microfone da Rádio Gaúcha, cobrindo a torcida que estava chegando. Aí diz que ele, com o sonho de ser jornalista esportivo, gurizão, 14, 15 anos, passou, me viu e disse que ele falou assim: Fabiano Baldasso, que honra te ver aqui. E eu fiz
mesma coisa. Eu meti e segui meu caminho. Todo mundo faz isso em determinado momento. Ô, Kleber, houve um momento, Kleber, que o Baldasso lá estava trabalhando, começou a se destacar, esse tipo de coisa, né? E eu já mais veterano. E eu tentei imaginar como seria o futuro. Porque o futuro, eu ia estar fora do processo e o Baldasso explodindo. Aí eu disse para o Baldasso, tu só faz uma coisa no futuro, não te mascara, ô cagalhão, quando me vê. Nosso meio é demais. O nosso meio é uma vaidade, assim, um troço absurdo. Chega a ser doentio o nosso meio. Doentio. Aliás, fazendo ainda... Falando em vaidade, tinha uma chamada da Rádio Gaúcha, eu não sei se eu já contei essa história. Era um jingle, né? A Rádio Gaúcha deseja você um 99. E aí, é uma mensagem de Ano Novo e Natal e Ano Novo, né? E aí tocava uma parte só instrumental e as estrelas, né? As estrelas da empresa iam lá e diziam os seus nomes, né? Arlindo Antônio Ranzolin, Rui Carlos Osterman, Cândido Norberto. E o Farid ficou indignado porque ele não foi chamado para botar o nome na vinheta, né? Aí o dia ele tá apresentando o Domingo Esporte Show, ele manda o operador, só presta atenção, deixa aberto o microfone. Aí deu uma pausa entre um nome e outro e o Farid entrou ao vivo e disse, Farid Germano Filho. Isso é fantástico, cara. Ainda nessa ideia de futuro, que vai acontecer do futuro, Júnior Maicá é o nosso garoto. Como será no futuro o Júnior Maicá, o Baldasso? É isso aí. Ele vai ser... O que ele vai ser? Provavelmente ele vai chegar a ser ministro da Cultura. Antes ele vai ser secretário da Cultura do Rio Grande do Sul, porque ele é uma das figuras mais envolvidas e mais importantes do mundo cultural gaúcho. Vai ser ministro da Cultura, vai ser uma das figuras mais influentes do país e quando nos depois vê, do Weintraub, ele simplesmente vai virar a cara. Como é que é? Depois da Regina Duarte vai ser o mais importante da pasta. Eu vou tomar multa por sair sem máscara na pandemia. Eu vou ser preso, Silvio, eu vou ser preso, eu vou organizar um acampamento, vou jogar fogos de artifício no STF. Vou ser preso, igual a Sarah Winter aí. Nossa gloriosa Sarah Winter. Teu nome, então, vai passar a ser Júnior Maicá Winter. Inverno. Isso é jeito de começar programa? Não, hein? Críticas. Começa programa assim em veículo de comunicação. Isso é uma vergonha. Vocês não sabem Eu acho que tem que começar com as manchetes. Eu tô dizendo isso. Manchetes. As manchetes. Isso era uma loucura. Roberto Brauner apresentando esportes ao meio-dia. Ele abria e fazia exatamente isso. A ponto de quem produziu o programa, eu produzi o programa há muito tempo, no roteiro do programa eu escrevia: estamos chegando com as seguintes eu botava um monte de letra A para ele não esquecer que ele tinha que dizer, que ele tinha que fazer aquela manchete. O Filipão conta a história que ele saía do Olímpico com o Brauner dizendo ele chegava no túnel da Conceição e estava o Brauner completar chetes. Filipão com o Monza dele. Exatamente. Filipão, quando foi contratado pelo Grêmio, em 1987, ele chegou com um Monza. Se não me engano, era um Monza cinza. Quando ele voltou para o Grêmio, em 1993, foi ele que entrou no lugar do Cassiá. Acho que foi ele que entrou no lugar do Cassiá em 93. Ele ainda tinha um Monza. Quando ele saiu do Grêmio em 97, ele ainda tinha um Monza. Sabe qual é o resultado disso? É dono de metade de Caxias do Sul e de metade de Canoas. E ainda deve ter um Monza. Muito bem, esse é o Bairrista FC, parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Nesta segunda-feira... Vamos cancelar esse gauchão de uma vez, Benfica? O gauchão vai ser cancelado. Não, ele não vai ser cancelado, mas ele não vai começar na metade do mês de julho. O que acontece? Para quem de repente dormiu e se embebedou o final de semana inteiro e só está se ligando agora. A Federação Gaúcha de Futebol tinha encaminhado o Campeonato Gaúcho com 2 sedes, Porto Alegre e Caxias do Sul. Aí, na sexta-feira, Porto Alegre deu 2 passos atrás, por muito pouco não mudou a bandeira para a bandeira vermelha, e talvez até aconteça na sequência, e Caxias do Sul foi para a bandeira vermelha. Todo mundo foi para casa em
Caxias do Sul, Caxias e Juventude nem treinar podem. Então, as duas sedes originais da ideia da Federação Gaúcha de Futebol, hoje não podem abrigar futebol, nem treinamento Caxias do Sul pode abrigar. Então, foi para o espaço, porque não se imagina que, estando piorando neste momento, vai melhorar a ponto de nós termos essas duas cidades completamente liberadas no mês de julho. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer esse gauchão, não, Beto. Eu acho que a gente não vai conseguir, não. Hoje, das cidades que estão no Campeonato Gaúcho, só Pelotas poderia sediar, por exemplo, se o Campeonato Gaúcho fosse numa cidade só. Nesse momento, pela situação de bandeiras, só a cidade de Pelotas, Júnior Maicá, poderia sediar o Campeonato Gaúcho. É isso aí, Silvio. Eu estou com o mapa aberto aqui de como ficou a situação de cada clube, né? Em relação à nova categorização aí das bandeiras, a nova... enfim, a atualização, né? A atualização das bandeiras que o governo estadual faz. Hoje só o Brasil e o Pelotas, né? A cidade de Pelotas que estão com bandeira amarela. Grêmio e Inter São José estão numa região de bandeira laranja. Caxias, Juventude e Esportivo estão numa bandeira vermelha, uma situação preocupante. Lembrando que a Serra abriu muito cedo, né, o seu comércio, enfim, cidades da Serra voltaram à normalidade muito cedo. O Esportivo também aqui. Não é porque começou o frio ou... Não. O comércio estava aberto na Serra há mais tempo, Baldasso. O Esportivo voltou a treinar. Tinha voltado e parou, né? Naquele momento que se flexibilizou, que deu uma sinalização que poderia treinar o Esportivo, foi o primeiro time a voltar ao treinamento, né? Então, assim, ó, Ijuí, Erechim, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias, Bento, Porto Alegre, todos com bandeira laranja. E no caso da Serra, né, Caxias e Bento, bandeira vermelha, situação mais grave. E Pelotas, bandeira amarela. Agora tem uma situação que é a seguinte também. Vocês podem ter certeza que a situação começou realmente a piorar no Rio Grande do Sul. Houve um relaxamento, né? A gente já está vendo, sentindo as consequências disso. E começaram a chegar os indícios aí de superlotação de UTIs. Eu vi no rádio hoje pela manhã a situação do Hospital de Clínicas, que se continuar a curva de contágio continuar crescendo nas 2 próximas semanas, provavelmente vai colapsar, né, a UTI do Hospital de Clínicas. E mais alguns de Porto Alegre. Né? O Clínicas tem uma situação curiosa, porque o que está faltando no Clínicas mão de obra. Os médicos, os enfermeiros estão sendo contaminados, estão se afastando, né, por uma questão de preservação. Então está reduzindo o quadro pessoal para atender as pessoas. É mais um problema que tem que se enfrentar. E eu acho assim, impressionante a mediocridade das pessoas. Quando o governo fez esse projeto, né, do distanciamento e criou a história das bandeirinhas, né, todo mundo fala, o Rio Grande do Sul é pioneiro, que controle legal, bacana. Agora, a hora que é para aplicar, né, e se coloca um sinal de alerta de bandeira amarela, tem um monte de prefeito dizendo, não, tá errado. Estava ouvindo hoje uma declaração do prefeito de uma região da região das Missões, uma pequena localidade, os números do governo estão defasados, estão errados. É um absurdo, né? A vacaria não vai cumprir, tem um motim contra a determinação do governo do estado. Então a gente está fadado ao caos, né? Não adiantou nada ter feito isso lá no começo, né? Porque a gente sabia que ia chegar junho, julho, a coisa ia apertar. E está apertando, né? Não foi por falta de aviso. Aí está todo mundo tirando o corpo fora, não, estamos na normalidade, os números estão errados. Olha, convenhamos, né? É um absurdo o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Tudo que foi feito foi jogado fora. Diga, Silvio, diga. Me esclarece uma questão. Na sexta-feira à tarde, começou a circular, evidentemente, a informação muito forte, até com a confirmação depois do prefeito Marquesan aqui de Porto Alegre, de que medidas de restrição forte em termos de funcionamento do comércio seriam tomadas. E estavam tomadas, digamos assim. Os shoppings voltariam a fechar, as lojas de rua também. Sim. Só poderia trabalhar em shopping e lojas de ruas quem tivesse empresário, por exemplo, tinha lá sua empresa lá, que um faturamento de, no máximo, R$360 mil ao ano. Então, portanto, pequenas empresas poderiam trabalhar. E aí começa todo um movimento no fim de semana e no domingo à noite a informação já é outra. Podem trabalhar, por exemplo, abrir empresas que tenham um faturamento até R$4,6 milhões. Portanto,
de sexta para domingo, houve uma flexibilidade. O que aconteceu nesse meio do caminho, hein? Silvio, houve, na minha opinião, houve má comunicação, né? Também teve essa dicotomia aí de informações. Os prefeitos podem abrir a cidade, o governo manda fechar, o presidente da República diz que não é para entrar num hospital e filmar, que os leitos estão vazios, né, de UTI. Então houve muita desinformação, faltou clareza, na minha opinião, nessa comunicação. Acho que... E outra coisa, vocês estão vendo que o vice-prefeito está contestando as ações do prefeito de Porto Alegre. Eles estão numa briga. Isso aí é a eleição também. Passa aí é que tá. Na próxima eleição, que é até o final do ano. Agora, as serras, Silvio, está aberta há muito tempo. Cidades ali da Caxias, Farroupilha. Mas o que eu quero dizer é que a gente já falou sobre esse elemento, e eu quero voltar a colocar esse elemento no nosso processo de debate aqui, de discussão. De sexta-noite até domingo à noite, mudou. Mudou por quê? Porque a pressão é grande em cima de prefeitos e de governadores, por exemplo. Aquilo que os prefeitos estão reclamando pelo Rio Grande do Sul, isso evidentemente que acontece muito em função de pressão das suas cidades, de pressão internas que ocorrem. Sim. E no caso também do prefeito Marquesan, passou por isso. Porque houve enfaticamente a informação de que as empresas, as lojas que poderiam abrir, repito, seriam aquelas com faturamento até 360 mil anual. Daqui a pouco, em 2 dias, vai para 4 milhões e 600 mil. O que isso representa? Muita pressão que eles estão sofrendo, mas mais do que pressão, eventualmente se dobrando as pressões. E não mudou, não vai mudar nada, né? Qual é, por exemplo... A medida do prefeito Marquesan aqui em Porto Alegre era de fechar os shoppings. Agora os shoppings serão reabertos, mas as lojas, somente as lojas que faturam acima de 4 milhões e 800 mil reais que estarão fechadas. Para as pessoas terem uma faz ideia. o mínimo sentido. Aí são mas não faz sentido. Não faz sentido fechar. 85% vai estar aberto diante dessa determinação de teto aí de valores. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte: vai explodir a questão da ocupação de UTI, vai faltar leito, vamos entrar numa situação calamitosa, vamos ter que adotar o lockdown, né, que vai ser o fechamento total de tudo, de absolutamente tudo. Né? Vamos ter que ficar confinados, como foi na Espanha, na Itália, porque o pessoal não conseguiu segurar a onda. A verdade é essa. E essa pressão toda que ocorreu aqui por parte do comércio, enfim, dessas negociações que a gente não conhece, né? A gente não vê, não sabe o que se fala nos bastidores, mas essa pressão, essa falta de informação, eu acho que faltou, sinceramente, eu acho que faltou comunicação para o nosso país. Né? E aí a gente enxerga uma série de erros aí em cadeia, né? Vindo da presidência até as nossas cidades. Agora, faltou essa comunicação e faltou pulso firme. A verdade foi essa. Faltou uma determinação. E aí eu culpo, obviamente, o governo federal, né? Que segue desenhando do coronavírus. E que, na verdade, quanto mais a gente abrandar essa situação, enquanto o vírus estiver circulando, mais longa será a parada. É isso que ninguém entendeu. Isso é que não passou pela cabeça das pessoas. Se a gente tivesse segurado a onda atrás, hoje, por exemplo, Nova York, Silvio, ficou 2 meses em lockdown. E hoje reduziu o número de 50, 60 casos por dia. Mortos, né? Uma cidade que chegou a ter 1.200, 1.300 mortos por dia. E hoje já as praias já estão reabertas, já está chegando verão por lá, o comércio está sendo reaberto. Mas houve uma comunicação direta, frontal com a população e uma ordem de restrição total, com proibições, com fiscalização também nas ruas, muitos testes. Nova York testa 500 mil pessoas por semana, se não me engano. E aqui a gente fica nesse um diz que pode, outro diz que não pode, e aí aconteceu essa confusão toda. Perfeito. Bom, nós começamos pela questão do Campeonato Gaúcho. Parece claro que a partir de agora, então, não sei se é consenso aqui na nossa bancada, de que na metade do mês de julho não vai voltar o Gauchão.
Muito difícil. E graças a Deus que tudo está normal no Rio de Janeiro, né, Benfica? Tanto que nesta semana o Campeonato Carioca deve retornar. Essa é a última informação. Isso é de uma irresponsabilidade completa. Mas eu quero ver isso aí, quero ver. Porque o incrível que se anuncia que o campeonato retorna no final de semana. Como assim, cara? Primeiro os clubes têm que voltar, tem que haver toda uma preparação, os testes dos próprios clubes, um trabalho que os clubes vão fazer interno de preparação física, e depois... Aí já... Cara, isso é um circo, hein, Kleber? Rio de Janeiro é um circo. O Fluminense e o Botafogo, que ficaram por último, né, tentando apelar para o bom senso, no fim vão ter que entrar de qualquer jeito. Os mais prejudicados. Né? Serão os maiores prejudicados. E aí a gente está vendo, né? Eu estava vendo no final de semana a retomada do campeonato espanhol, né, um período muito maior de treinamento, todo mundo sentindo cãibra, né? Alguns jogadores sem tempo de bola, errando o pé em bola. Né? É um recomeço, né? Faz de conta que é aquele começo de temporada lá, depois da pré-temporada em Gramado, tá todo mundo voltando assim. E o Fluminense e o Botafogo vão voltar com um condicionamento menor do que aqueles caras. Nossa, sabe aquela brincadeira que a gente faz quando a gente está no estúdio fazendo o programa, que eu encerro sempre com o Baldasso fazendo 10 balõezinhos, 10 embaixadas, Kleber Maicá. Hoje, sem tempo de bola, ele faria 2 no máximo. 2 embaixadinhas, 3. Eu perdi muita coisa com essa parada. Perdi muito de massa magra, perdi muito fisicamente como atleta. E a habilidade também só. Eu não tenho mais condições de fazer aquilo que eu encantava o estado do Rio Grande do Sul no programa. As pessoas esperavam só terminar o programa para ver aquilo, né? Isso. Os gols do fim de semana e as embaixadinhas do No intelecto, tu perdeu muito? Tô dando uma vacilada de vez em quando. Não tô mais com rapidez de raciocínio. Precisa tirar férias. A gente falou sobre o Rio de Janeiro. Lembrei de uma notícia do final de semana. 70 anos do estádio do Maracanã. Eu não sei se ele fez no final de semana ou se está por fazer, mas é por esses dias, né, Kleber? O Maicá, 70 anos de vida do estádio do Maracanã. É isso ou não? Opa, caiu um quadro aqui atrás, viu? É isso. 70 anos. O Maracanã é o seguinte, o Maracanã talvez seja um símbolo popular brasileiro. E é o estádio mais reconhecido no mundo. Não tenha dúvida. O estádio mais famoso do mundo de futebol é o Maracanã, dentro e fora do Brasil. O que acontece é o seguinte, o Maracanã tem um momento que é um marco para as mudanças. Eu acho esse momento emblemático do futebol brasileiro. Uma das coisas mais lindas que já existiu no futebol brasileiro era a geral do Maracanã. A geral do Maracanã. Era aquela coisa. Tinha torcedor do Flamengo que entrava na geral do Maracanã com um urubu. Isso já aconteceu. Com um urubu no ombro. Aliás, o urubu morreu durante o jogo, no dia que fizeram isso. E o fechamento da geral do Maracanã, que era absolutamente popular, foi um marco da elitização do futebol brasileiro no que diz respeito aos novos estádios, aos novos preços e a um novo perfil de quem vai a estádio de futebol. Nós todos aqui já fomos no Maracanã depois de tudo isso. O Maracanã hoje é um grande teatro. Claro que a torcida do Flamengo faz muito barulho e tal, mas é um grande teatro. Não é mais aquela coisa aquele gigante de cimento com gente de tudo que era tipo, nível social, credo, raça, uma coisa... Não é mais isso. E o Maracanã foi o marco dessa mudança. 70 anos Maracanã amanhã, Silvio. Amanhã eu tava buscando a data aqui. É amanhã na terça-feira. Sabe que o Maracanã surgiu ali na Copa de 50, hein? Famosa, já se vão 70 anos da Copa de 1950. Olha como passa rápido tudo isso, hein? E vou dizer uma coisa, Júnior Maicá. Diga. A maior atuação individual de um jogador de futebol, eu pude como profissional, como repórter, dentro do campo presenciar a atuação do Romário. 1993, Brasil 2, Uruguai 0. A maior atuação que eu vi, que eu quero dizer. A maior atuação que eu assisti, inclusive como jornalista no estádio, foi nesse Maracanã em 1993, do Romário. Hein, Baldasso, o que era aquilo?
Esse jogo ele tem uma carga histórica e ele tem alguns fatores pregressos muito importantes. Esse jogo acontece depois que o Parreira tinha cortado o Romário do processo, porque o Romário reclamou num amistoso que aconteceu em Porto Alegre, ele reclamou que ele era reserva. E ele disse, se é para ser reserva, não me convoca mais. E o Parreira, ele tirou o Romário do processo e ele traz o Romário de volta diante daquela preocupação imensa do Brasil não se classificar à Copa do Mundo de 94. E o Romário volta para este grande jogo em que ele avisou que ele resolveria. E ele resolveu muito. Ele foi o dono do Maracanã naquela noite e passou por cima do Uruguai. Eu ia citar, jogo, Maicá? eu ia citar esse jogo, Silvio, porque aqui no Sul a gente não tem um costume de... Não é muito comum torcer para a seleção, né? Diferente de Rio, assim, por exemplo, o Rio de Janeiro abraça muito a seleção, o Nordeste também. Mas esse jogo foi o jogo que fez eu me apaixonar por aquele time, assim. A Copa de 94 foi a primeira Copa que eu vi, assim, de fato, com atenção, com consciência. Aliás, amanhã a gente tem um convidado especial, né? O Bebeto, importantíssimo na conquista do Tetra. E esse jogo, Silvio, me lembro perfeitamente desse jogo, da atuação do Romário, enfim, Romário tinha aquele estilo dos anos 90 de prometer e cumprir, né? O Túlio também tinha dessas de dizer, não, eu vou fazer gol, hoje vai ter gol, enfim. E o Romário vem e joga daquela maneira, e o Maracanã abarrotado de gente, numa outra época do futebol, onde o povo estava no futebol, né? Onde o povo tinha como acessar o estádio, não era essa coisa cara de hoje em dia, né? Esse teatro, essa coisa meio segregatória, assim. Então, aquele jogo, aquele palco, enfim, todo o ambiente, tudo que envolveu aquela partida, fez eu me apaixonar pela seleção, e eu torço, de fato, pela seleção até hoje. E é esse jogo aí, esse jogo que eu ia citar. Tem também, claro, né? Não posso deixar de citar o título do Grêmio em 97, o Tri, contra o Flamengo do Romário. Enfim, o Romário jogando em casa, ele fez gol. O Romário era um danado, adorava fazer gol no Grêmio e castigou muito o Darley, mas o Grêmio conseguiu aquele título da Copa do Brasil lá com 120 mil pessoas. O Juventude também, campeão dentro do Maracanã, são feitos históricos. Infelizmente eu não vi o Maracanã antigo, só fui no Maracanã reformado e não pude ver. Mas queria deixar uma dica. Tem um filme chamado Geraldinos, que é sobre essas figuras que o Baldasso citou aí, figuras históricas que frequentavam a geral do Maracanã, e o filme trata disso, né, do torcedor folclórico, dessa mudança do estádio que acabou eliminando a geral. Era comum ver o Renato naquele jogo que ele faz o gol de barriga, por exemplo, pelo Fluminense, que ele faz 2 gols, ele faz o gol, pula a placa e vai correndo, e o povo na geral vai correndo atrás dele, acompanhando. Era um espetáculo tudo aquilo. Cara, a geral do Maracanã, ela aparecia muito no Canal 100, hein, Kleber? Naquela, sabe? Cara, assim, ó, de futebol, das maiores experiências que eu tive era aquela, domingo à tarde, em Osório, tu ia a matiné e abria primeiro que abria com as notícias da ditadura militar. Do governo da ditadura militar, estilo a semana do presidente lá com o Silvio Santos. E depois vinha o Canal 100 com grandes jogos. É o Cine Jornal. Cine Jornal. E aí vinha o Canal 100 naquela tela imensa do cinema com grandes jogos de São Paulo, do Rio. Não tinha nada daqui. A menos que algum time daqui eventualmente fosse jogar em São Paulo, no Rio, e aí fosse um grande jogo, uma coisa assim. Porque normalmente era campeonato carioca ou campeonato paulista. Cara, era uma loucura. E quando era o Maracanã, aparecia aquela geral, assim, de corpo inteiro, e os jogos, e os caras enormes naquele telão, aqueles jogadores da década de 60, 70. Olha, era uma experiência maravilhosa aquela, hein? O Eduzinho, irmão do Zico, ele disse que o grande barato dele, quando ele jogava no América do Rio, era ir pro cinema. E ele, de preferência, queria ir sem a namorada, para ver qual é o jogo que ia passar. E naquele tempo não tinha canal de esporte. Ou passava na TV aberta, ou não era notícia, né?
Aí ele diz, o dia que passava jogo do América, tu sabia que tu estava com moral, né? Então ele curtia muito isso. E a respeito do Maracanã, né? O Rio Grande do Sul ele tem, acho que para cada time, seu grande momento. O Juventude tem um título dentro do Maracanã, o Grêmio tem outro. O Internacional, acho que o grande feito do Inter dentro do Maracanã é a vitória contra o Fluminense em 75, né? Desmonta a máquina tricolor, e no ano seguinte o Corinthians também desmonta a máquina tricolor e mata o Fluminense na semifinal. O Fluminense foi o grande time que não aconteceu nos anos 70, né? Mas tem outros episódios emblemáticos do Maracanã. Durante muito tempo o Maracanã foi a casa do Santos, né? O Santos de Pelé. O Santos conquistou um Mundial dentro do Maracanã contra o Milan, né? Tem um jogo de vôlei histórico que é Brasil e União Soviética na geração de prata, e cai o mundo dentro do Maracanã, chove pra caramba, e os jogadores, né, tentando fazer valer aquele grande momento do vôlei que está se tornando esporte nacional, o esporte que é um fenômeno, né, uma impulsão que ganha com a força do Luciano do Vale. Eu acho que era a TV Record que transmitia na época. Os jogadores se ajoelham para secar a quadra e fazer o jogo acontecer, não ter o cancelamento. Tem Frank Sinatra, tem a missa do Papa João Paulo II, Paul McCartney, tem Rolling Stones. Então o Maracanã não é só futebol, né? E é um tempo sagrado para muita coisa. Cara, tu sabe que eu contei aqui um dia que eu sou perseguido pelo vôlei, né? Aquele negócio lá, chegou a hora da aula de educação física, o professor me puxava para botar a jogar vôlei, o basquete. Eu não entendi até hoje. Como o professor Rutilio já morreu, eu também vou morrer sem entender porque aquela preferência. Mas isso, em 84, Kleber, esta seleção de prata, a seleção de vôlei masculino do Brasil, que explodiu com o vôlei no Brasil até hoje, que jogou o vôlei, veio jogar no Gigantinho. Não sei se tu lembra. Se não me engano, era um jogo contra a Rússia ou Estados Unidos. E lá a Gaúcha estava transmitindo. E um repórter era eu. Cara, eu acho que já tinha o Macedo na Gaúcha, com 1,90 m. Eu também não entendi até hoje, porque eu acho que o Regis estava com 1,60 m e poucos, entrevistando aqueles jogadores da seleção brasileira, tentando se entrevistar da seleção russa. Eu tenho um negócio com o vôlei que eu não... Alguém pode me explicar, não? Tu fazia até... Sabe que tem coisas muito engraçadas na história do rádio, de pessoas acostumadas com o futebol que foram transmitir outros esportes. Eu quero saber se tu fez alguma tese sobre o vôlei na jornada. Tem coisas fantásticas. Tem o saudoso Ricardo Vidarte. Uma vez ele foi narrar um jogo de basquete e quando a bola saía, ele gritava escanteio. A bola ia para a linha de fundo, ele chamava escanteio para o outro time. O mesmo Vidarte, uma vez, acho que foi ele, que narrou uns 100 metros rasos numa Olimpíada. E ele fez um escândalo. Atenção! Vai começar! Largaram para a prova dos 100 metros! Chegaram! Cara, as pessoas não sabem transmitir futebol. Tu bota para transmitir outra coisa, é um desastre. Tem um narrador que foi narrar São Silvestre e disse que era a primeira volta da prova. A primeira volta da São Silvestre. E aí tinha aquelas mudanças no vôlei, né? Assim, porque antigamente tu tinha que fazer a rotação. E confirmar o ponto, né? Então os jogos eram intermináveis. Aí a Confederação Mundial de Vôlei a vantagem, as né? regras, né? Cortou a vantagem, tudo é ponto, né? E inicialmente eram 5 sets de 25 pontos. Aí se definiu que são 4 de 25 e o tie-break fecha em 15. Aí logo que terminou que se instituiu essa nova regra do quinto set ser tie-break, fechar em 15, o narrador que não sabia das mudanças estava narrando, e aí saiu o 15º ponto e eles comemoram-se como se tivessem vencido o jogo. É muito louco. O que tu ia dizer, Maiká? Não, essa época do vôlei aí era a vantagem, né? Tinha vantagem e tinha que confirmar o ponto. Mais ou menos parecido com o tênis, por exemplo. Pra tu ver, Maiká. E aí fazia a rotação, né? Sabe que o futebol o esporte mais conservador do mundo é o futebol. O vôlei entendeu que aquela modificação, que era uma modificação da água para o vinho, sabe? Essa modificação faria o vôlei ficar muito mais atrativo. Como ficou? Tu imagina se o futebol, se a FIFA
autorizaria uma mudança tão drástica quanto essa? A FIFA, para mudar uma coisa, a FIFA foi para mudar o goleiro, a poder atrasar a bola para o goleiro, para vir essa proibição de atrasar a bola para o goleiro, foi uma celeuma de uns 10 anos para a FIFA dizer o seguinte: olha, não pode mais atrasar a bola para o goleiro, que era um horror. O futebol já tinha time que ficava do lado da área atrasando a bola para o goleiro o tempo todo. Então é uma pena que os outros esportes sejam tão avançados quando percebem que devem mudar suas regras, e o futebol tem toda essa dificuldade. Olha, Júnior Maicá, tu conhece esse livro aqui, Maicá? Conheço, grande livro. Já li também. Diz aí pra nós. 100 anos do Gauchão, tá 100 vezes Gauchão, né? Isso. Comemorando 100 anos tá do na Gauchão. capa tudo. É. Autor? O autor é o Gustavo Maiago, né? E aí com outro cara junto ali, o Kleber Grabowska, né? Cara, eu não sei se o Kleber vai ficar brabo ou se ele tá gostando, porque aí tá falando do livro. Né? Eu adoro esse livro do Maiago. Eu acho que esse livro, quando passar a pandemia, eu acho que o Kleber vai voltar a circular pelo interior do estado muito, hein? Ô, Grabowska? Mas esse é um prejuízo, né, desse livro, porque ele é um livro que tem muita aceitação no interior. Inclusive, a direção do Caxias faz um evento que é a Confraria Grenal. Uma vez por mês se reúne em algum restaurante lá, e a gente estava encaminhado para fazer isso. E onde a dupla Grenal jogasse, a gente ia fazer a divulgação do livro. Então, a gente teve um azar também, porque o Gauchão seria uma maneira de divulgar o livro. O Guarani de Bagé também estava acertando com o colega Gustavo Maiago, que é o responsável por essa obra, né, o cara que fez toda a pesquisa, né, fazer também uma sessão de autógrafos lá. E ele até teria me convidado para ir junto com ele, né? Mas, infelizmente, a pandemia derrubou o grande trabalho do Maiago. Kleber, a propósito, se o Campeonato Gaúcho, quando voltar, for de uma sede só, eu sugiro que os autores desse livro sejam convidados para ir para aquela cidade, cara. Imagina todo o movimento de um Campeonato Gaúcho numa cidade só, cara. É momento de falar sobre esse livro, porque realmente tem histórias preciosas aqui. Eu abri aqui... E o livro começa justamente explicando por que 100 vezes Gauchão, porque tem um campeonato que não termina. Então, aquela famosa história do campeonato de 18... Né, Isso é muito louco, porque o livro começa a falar sobre um campeonato, Baldasso, que não termina. E o livro, quando começa com os seus autores a andar pelo estado, o campeonato para. 100 anos depois... E não termina de novo. E, cara, tem alguma mensagem nisso aí, algum recado. Pois eu abri aqui, Maicá, numa página 92, onde aparece: então nasce o primeiro hepta, de 1962 a 1968, o Grêmio. E 62 é o ano em que o João Severiano, apelidado de Pequeno Polegar, ele é muito baixinho, o Joãozinho, e jogou demais naquela dupla com o Alcindo, em que o Joãozinho se torna o substituto, Baldasso, de Gessi Lima no Grêmio. E jogando muito o Joãozinho também. Claro que o Joãozinho já me disse que como Gessi ninguém jogou. Fiz uma entrevista com o Joãozinho, ele falou sobre isso. Como Gessi ninguém jogou, mas o Joãozinho começa a virar titular, substituindo, imagina só, o Gessi Lima naquele campeonato de 1962. Isso é uma coisa muito louca, porque o Grêmio tem duas lendas na sua história, que qualquer referência que tu busque, elas não saem disso, de que realmente foram efetivamente lendas, e que nenhum de nós viu, né? Que é o Lara, o goleiro, e o Gessi. O Gessi é uma coisa louca. Tu conversa com as pessoas da geração dele, conversa com o Milton Martins Quelle. O Milton Martins Quelle diz que o Gessi foi a coisa mais fantástica que o gramado já viu. É uma coisa muito louca. Eu queria ter vivido isso. Eu queria ter visto esses caras jogar. Esses nomes tão folclóricos e emblemáticos do futebol gaúcho, e que nós não tivemos oportunidade. O Lara se fala que morreu jogou com tuberculose em estágio terminal, estava jogando no gol. E o Gessi, que não gostava de jogar futebol, isso é lindo, cara. O cara era craque e não gostava de jogar futebol. Queria ser dentista, se achava um saco jogar futebol. Isso é demais, cara. Maicá, as histórias são fantásticas, viu, Maicá? Ô, Silvio, tem uma... Agora vocês citaram o Lara, né? O craques que a gente apenas ouviu falar. Tem uma coincidência no Grêmio, que é o seguinte:
hoje, até o Grêmio fez uma homenagem, hoje se completa 100 anos da estreia do Eurico Lara pelo Grêmio. Foi num Grêmio Juventude, em 15 de junho de 1920, numa tarde de terça, né, aqui no estádio da Baixada, aqui pertinho de onde eu estou, aqui no bairro Moinhos de Vento, um amistoso entre Grêmio e Juventude. Foi a estreia do novo goleiro do Grêmio, Lara, né? E hoje também, no dia 15 de junho, aí há menos tempo, há 40 anos, é a estreia do Renato pelo Grêmio. Então, o 15 de junho é uma data emblemática para o tricolor, né? 100 anos da estreia do Eurico Lara e 40 anos da estreia do Renato. Nossa Senhora. E imaginar que o Eurico Lara, quando morreu, não tinha 40 anos de idade. Foi muito cedo. E uma morte envolta a mistério, né? Dizem que morreu jogando, dizem que morreu em consequência do jogo, enfim. A expectativa de vida naquela época não era muito superior aos 40 anos de idade, não. A expectativa era bem menor. Hoje nós temos uma expectativa de vida no Brasil que supera 70 anos de idade. Na época era 40 e pouco, 50 no máximo. Daqui a 50 anos, a lenda em torno do Eurico Lara ainda vai permanecer. E esse capítulo que tu destacaste aí do livro, Silvio, olha, o Grêmio conseguiu um pentacampeonato, aí o Inter é campeão em 61, e o Grêmio consegue um hepta, né? Ele consegue 12 títulos em 13 anos, né? Se a gente acha que o octacampeonato do Internacional é algo incrível, essa sequência, se não fosse 61, né, o Grêmio teria conquistado 13 títulos seguidos, né? Mostra a qualidade e a sequência de um trabalho que começa lá com o Foguinho. A gente está destacando vários e vários jogadores, mas também é bom dar uma olhadinha na qualidade dos treinadores. O Foguinho começa essa rotina de títulos gremistas, implantando uma nova sistemática de treino. É um time muito mais forte, que durante muito tempo foi o DNA gremista. Depois tem o Otto Pedro Bumbel, que também foi outro grande treinador gremista, que talvez não tenha a mesma badalação que os outros treinadores. E tem Carlos Froner. Esses três treinadores basicamente conduzem o Grêmio para essa série imensa de conquistas em cima do Internacional. Deixa eu te perguntar uma coisa, Kleber. Essa pergunta é muito bola nas costas, muito José Aldo Pinheiro. Qual foi o ano que o Inter ultrapassou o Grêmio em número de títulos gaúchos? Tu saberia isso? Isso é no primeiro rolo compressor, né? O ano exato eu não sei, mas é no começo do rolo compressor. O Internacional passa na frente. Mas mesmo assim, o Grêmio ganhando esses 13 títulos só com um buraco no meio, o Inter continuou na frente? Continuou, porque o Internacional lá com o rolo compressor, com o rolo compressor, o primeiro e o rolo e o rolinho, o Internacional consegue mais ou menos o que essa sequência do Grêmio aconteceu aí, né? Acho que o Internacional tem ninguém tinha sido hepta, né? O Grêmio foi o primeiro hepta, então o Internacional consegue um hexa e um penta, o rolinho também tem uma sequência muito grande de títulos. Tu sabe que o ano de 63 foi o ano em que o Alcindo começa a surgir. Eu até achei que era 64, mas 63 pelo Grêmio, porque o Alcindo Baldassi é interessante. O Alcindo jogou no Internacional. Alcindo Marta de Freitas, o maior centroavante da história do Grêmio. Ele tinha 16 anos, ele jogava no Lançu em Esteio. Lançu era um time amador famoso na época, né? E ele jogava, e com 16 anos ele veio para o Internacional para treinar, jogar, ainda não era juvenil, devia ser infanto-juvenil do Internacional, nos Eucaliptos. E houve um momento em que a relação estremeceu, porque o Alcindo pediu, possivelmente, evidentemente o pai dele, a família dele, pediu uma ajuda de custo para que ele pudesse pegar o ônibus, naquela época, para vir de Esteio para treinar. E o Inter não deu. E aí eles romperam. E o Inter simplesmente não deixou mais o Alcindo entrar lá nos Eucaliptos e ele foi embora. Depois ele surge no Grêmio, ainda como garoto, vai para o Rio Grande e do Rio Grande volta para o Grêmio, com 18, 19 anos de idade, para ser o maior centroavante da história do Grêmio e para simplesmente jogar, para simplesmente marcar no seu primeiro Grenal, se não me engano, 3 gols. Imagina isso hoje, Júnior Maicá. Pois é, Silvio. Tinha essa... Hoje em dia é impensável ver um jogador desse quilate ter passado por 2 clubes, né, rivais, assim. Eu não sei, talvez a última grande, entre aspas, virada de casaca, assim, foi a do Batista, né? Eu acho que é por aí, né?
Não tem uma... Christian, Mas o Christian, ok. Mas não foi direto, assim, também, né? Não, direto teve o Bonamigo. Batista. Direto na Bonamigo? história, eu acho que foi só o Batista. Bonamigo? Bonamigo foi direto. Bonamigo. Verdade. Casemiro Jogava no também, Grêmio né? e foi pro Internacional. Casemiro. Casimiro também foi? Casemiro também. É. Norberto, um volante que tinha no Internacional, não foi? Não, eu acho que ele saiu para fora, depois voltou pro E Grêmio. depois voltou. É verdade. Mas eu acho que a mais marcante foi do Batista, porque ele era o grande jogador, né? Isso era 82, ele já era jogador de seleção brasileira. Mas é bom que se diga o seguinte, e aí o Kleber de novo pode confirmar ou não. Nunca houve uma negociação entre Inter e Grêmio de um pegar o jogador do outro. No caso do Batista, o Grêmio depositou o dinheiro na federação. Teve um imbróglio dele com o Inter, o Grêmio foi lá na federação, depositou e levou o Batista. Eu acho que nunca Inter e Grêmio negociaram por um jogador. Houve uma vez. O Bonamigo também não foi. Foi a mesma coisa, passe na federação. Mas houve uma vez, Volmir, em 1972, saiu do Grêmio para o Internacional com negociação. Volmir, o ponteiro esquerdo. Isso realmente aconteceu. Talvez tenha sido a única naquela época, porque não tinha esse negócio de o passe está na federação, vai lá e compra. E agora, recentemente, teve umas trocas aí, né? O Dida foi do Grêmio pro Inter, né? Teve aquela troca bizarra de laterais, o Grêmio pegou o Hidalgo, o Inter pegou o Bustos, não sei se vocês lembram aí, 2008 por aí. Já tinham terminado o contrato com o time para Sim, depois ir sim. Mas foram idas diretas, né? Sem escala, assim. O Dida, por exemplo, foi do Grêmio pro Inter direto também. E esses dois laterais até o Paulo Pelaipe contratou o Sorondo pro Grêmio, Sim. o Sorondo no primeiro treino se quebrou. Sim. Aliás, o Sorondo tinha feito uma belíssima Libertadores 2007, né? Fez gol no Grêmio naquele jogo no Uruguai. O Sorondo era um zagueiro tecnicamente soberbo. Só que é o seguinte, cara, o Sorondo era de vidro, ele não conseguia. Ele conseguiu a façanha de jogar um dia no Zequinha, no campo sintético. Ele saltou para tirar uma bola de cabeça. Quando ele caiu no chão, ele teve duas lesões ao mesmo tempo. Uma na coxa e uma no tornozelo. Eu nunca vi na minha vida isso acontecer. Mas o Sorondo jogava muito, só que é um tipo de jogador que não conseguiu jogar na carreira praticamente. Este é o Bairrista FC, Grupo Bairrista e RDC TV. Sim, Kleber? Só completando aqui para o Fabiano Baldasso, o Grêmio conquista o seu 5º título gaúcho em 1932, né? E aí o Internacional ele tem um título em 27, um título em 34, né? E está 5-2 para o Grêmio em número de títulos. E o Rolinho, em 43, empata em 5-5, né? 5 títulos para cada um. E o Rolinho, em 44, coloca o Internacional com um título a mais que o Grêmio. E em 45, o Rolinho consegue... aliás, o rolo, né? Compressor. O rolo compressor consegue passar à frente do Grêmio em vitórias do Grenal, 38-37. Ô, Silvio. E de lá até agora, o Inter continuou com mais número de vitórias em Grenal e mais número de títulos gaúchos, desde a década de 40, então. Bom pra ti, Maiká? Não tá bom, não. Né, o Grêmio tem Foi provocação pra ti. Foi. Tu não te desse conta, foi provocação. Eu me dei conta, assim. É que eu tava pensando na pergunta que eu queria fazer, que eu queria pedir permissão para fazer uma pergunta pro querido Kleber Grabowska. Pois não. Pro Manhago? Mas é que eu queria saber por que tem uma camisa do Fluminense pendurada no teu quarto. Essa camisa do Fluminense é um presente que eu ganhei do Gastiba, Leonardo Gastiba, né? Tá no varal. E tá no varal aí para festejar a volta do Fred ao Fluminense, que é um jogador emblemático. Mas aí ficou tanto tempo, aí nem falou da volta do Fred, a camiseta ficou ali. Né? Outra coisa importante, o Cláudio Freitas também não teve uma negociação, Silvio? Não tô lembrado, rapaz. Que o Cláudio Freitas ele era do Inter, foi pro Passo Fundo e o Grêmio buscou ele no Passo Fundo e o Internacional disse tem que fazer negociação que o jogador é nosso. E no fim, alguns jogadores do Grêmio vieram pro Inter como compensação, né? Mas teve um litígio, uma negociação entre dupla Grenal, mas não foi nada assim muito pacífica, né? Não foi uma negociação civilizada como a gente vê entre times de outros estados e não com essa rivalidade de Grêmio e Internacional. E tem uma informação nova aí que até tem que dar uma conferida se é oficial ou não, que Lisboa vai ser a sede única da reta final da Champions, né?
Eu Eu ouvi vou isso procurar, também. vou buscar aqui. No final de semana. Só para deixar claro, o Cláudio Freitas era um jogador de meio campo, muito bom jogador. E era sobrinho Da do família Alcindo. do Alcindo, exatamente. Do Alcindo, sobrinho do Alcindo. Não recordo se era filho do Kim ou do Alfeu, porque a família do Alcindo era interessante, eram 3 irmãos e os 3 jogavam e os 3 jogaram na dupla Grenal. A propósito, Olha a qualidade Silvio, da família. nesse livro muito bem escrito pelo Gustavo Manhago, quanto conta a história do Alcindo, o Grêmio, quando teve essa ronha aí do Inter com o Alcindo, né, o Inter acho que tinha alugado o campo do Nacional para servir de base para a equipe juvenil e júnior, né? Aliás, juvenil e infanto, né? Naquela época não tinha time júnior, ainda não tinha essa denominação. O Alcindo ele foi proibido de treinar, de botar os pés dentro das dependências do Internacional, né? Os profissionais treinavam nos Eucaliptos e a base no outro estádio. Acho que era o campo do Nacional, se eu não estou enganado. E aí o Alcindo voltou para Sapucaia do Sul, ou Esteio, Sapucaia. Né? E aí o Grêmio disse, tem um cara muito bom que o Internacional dispensou, mandou um emissário a Sapucaia e achou a mãe do Alcindo. Onde é que mora a família Marta de Freitas? Está a mãe do Alcindo lá. A senhora tem um filho que joga bola, né? Tem sim. Aí botaram o guri, levaram para Porto Alegre e botaram para treinar. E o guri não jogou absolutamente nada, né? Aí quem havia indicado o Alcindo para o Grêmio chegou nesse guri e disse, vem cá, tu não tem um irmão? Eu disse, tenho sim, é o Alcindo. Ah, tá, então tá. Volta lá e traz ele, que é esse que a gente quer. Isso é tão impressionante, porque aí ele veio pro Grêmio início dos anos 60, cara. Do Grêmio foi emprestado a Rio Grande, como eu disse, voltou pro Grêmio e em 66 estava na Copa do Mundo. 1966, o Alcindo jogava demais. Bom, Silvio, o negócio é o seguinte, é contigo, Maicon. Opa, desculpa a interrupção, mas é só para trazer a informação correta. Segundo a Sky Sports, né, que é um canal de TVs muito bem informado do futebol europeu. É o bairrista deles. É o bairrista deles, né? Lisboa realmente deve ser ainda não confirmado oficialmente pela UEFA, mas Lisboa deve ser palco da reta final da Champions League. Lembrando que a Champions League vai fazer jogos únicos também, né? Tem uma fase ainda, tem alguns times que não definiram as oitavas de final. E aí, depois adiante, vão ser jogos únicos, né? Eliminatórios. Perfeito. E sede definida será em Lisboa, intervalo de 2 jogos entre as partidas. E a Alemanha vai receber a reta final. 2 dias. 2 dias, perdão. E a Alemanha vai receber a reta final da UEFA Europa League. Ou a Libertadores faz algo parecido, ou não vai conseguir encerrar a competição de 2020. Essa é a solução. Pega um lugar, leva todo mundo, transforma os mata-mata, depois que terminar essa fase de grupo, transforma em um jogo só e termina essa competição. Porque aí teria 5, 6 jogos só para terminar. E faz assim, senão não vão conseguir terminar a Libertadores. O anúncio oficial deve ocorrer no dia 17 de junho, Silvio. E também vão, nesse pronunciamento oficial aí da UEFA, serão informadas as sedes da próxima Eurocopa, porque a gente tinha Eurocopa, né, esse ano, e também foi adiada e postergada. Então, mas a informação é essa. Lisboa vai receber os jogos a partir das quartas de final, vão ser jogos eliminatórios, jogos únicos, né? E o intervalo de 2 dias entre cada fase. Bom, vou encerrar o programa cantando a música, o comercial mais marcante na história da televisão no Rio Grande do Sul. Vamos ver se vocês sabem essa letra aí, ou se escolhe outro comercial. Estrela brasileira de norte a sul, iluminando o céu azul, mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo um Natal de felicidade e um novo mundo cheio de tranquilidade, e um novo ano cheio de tranquilidade. Prosperidade. Varig, Varig, Varig. Lembra desse comercial, Cleber? E aí depois a Varig pegou a Cruzeiro, que era outra grande empresa, né? Aí tinha uma Varig, 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 Cruzeiro, Cruzeiro. O que é, Baldasso? Até as músicas das propagandas eram melhores antigamente. Que troço maluco isso.
Cara, eu vi esse comercial, Maicá, nos anos 60 na televisão no Rio Grande do Sul. Mas isso aí é memória afetiva, viu, Baldasso? Tem explicação científica para isso. Nem tudo de agora também é ruim. Tem muita coisa a gente idealiza na nossa memória e acaba romantizando muita coisa. Tinha muita coisa ruim também. Ainda bem que o Júnior Maicá sempre tem uma palavra. Acabou com a E com essa mensagem... Para terminar em alto, para terminar, Liquidou com o comercial da Varig. Para terminar em alto astral, para terminar em alto astral. O Júnior Maicá, em suma, diz assim: tu não sabe nada, tua infância foi completamente perdida. Vou pedir para cortar esse fim do programa e que eu canto o comercial da Varig. Peço perdão pelo azedume aí, mas é um reflexo dos dias atuais. O azedinho se foi, mas deixou um substituto. O Amargol, o garotinho Amargol. Olha o que tu fizesse, Vianney. Porém, amanhã estarei muito feliz, Silvio Benfica, porque eu vou ter a oportunidade de conversar com um dos meus ídolos, o Bebeto. Bebeto amanhã participando do programa. O Bebeto... Precisa apresentar o Bebeto, né? Craque de bola. Bebeto substitui o Baldasso, é isso amanhã? Porra! Não, amanhã o Baldasso substituído por Fernando Carvalho, olha só. Acho bons nomes. Acho que eles têm condições de fazer algo parecido em qualidade com o que eu faço. O Baldasso é tão forte nesse programa que quando ele não participa, precisa de duas estrelas. Não são duas pessoas, duas estrelas. Um campeão do mundo e um tetracampeão do mundo. Tu tá precisando de férias, Baldasso. Estou precisando de férias. Eu não aguento mais treta. Eu não aguento Baldasso, mais... Tá te enlouquecendo. A gente precisa conversar sobre esse cavanhaque aí, Baldasso. Tá a cara do Raul Seixas, da Serra. Tá na hora de encerrar esse cavanhaque. Não tá legal. A cara do Raul Seixas? Tá a cara do Raul Seixas de vacaria. Então tá, então foi o seguinte, Baldasso, encerra o programa cantando alguma coisa do Raul Seixas aí, Baldasso. Lá vem. Mete aí, vamos lá. Do Raul Seixas? Vamos lá. Vamos lá. Mamãe, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo prova minha luz, ó minha luz. Ó, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz.